Nós estamos numa série de pregações, nos livros de Salmos, são 150 salmos, ficaríamos 4 anos, já pensou? Estudando, lendo, meditando, tirando lições do livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro bastante expressivo. Se você não tem o hábito de fazer devocional, comece pelo livro dos Salmos. Leia um salmo, medite nele, leia, depois ore em cima do salmo que você leu. Você vai ver que a sua vida espiritual vai crescer maravilhosamente. Amém? Quem ama a palavra de Deus? Nós já falamos sobre o Salmo 121. Nós demos um tema falando sobre o socorro que vem do alto. Depois nós falamos sobre o Salmo 40. Aprendemos sobre o valor da espera. Semana passada nós falamos sobre o Salmo 128, o compromisso, o Salmo do compromisso. E hoje nós vamos em mais um dos salmos da palavra de Deus. Hoje é a vez do 84. Vamos ler o 84? Tem até canção com esse salmo, né? Salmo de número 84 é a nossa meditação de hoje. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente ou perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um só escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Olha o verso 11, eu queria que vocês repetissem a parte final do verso 11. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Abençoe a vida do seu irmão dizendo esta frase a ele, vai. A retidão. Como eu sei, como eu tenho tanta certeza que Deus me abençoará? Eu tenho certeza porque Deus não nega bem algum aos que andam na retidão.
Então, se você é uma pessoa que anda retamente no caminho do Senhor, não se preocupe. Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Amém? Então vamos dar a bênção apostólica e vamos embora. Brincadeira. Salmo 84. Ultimamente nós estamos vendo várias pessoas desgostosas com a casa de Deus. O número de pessoas que estão deixando a casa de Deus, ele aumenta a cada dia. Os motivos que levam as pessoas a deixarem a casa de Deus são vários. As pessoas deixam a casa de Deus por causa de discordância. A Bíblia fala: andarão os dois juntos se não tiverem acordo. As pessoas deixam a casa de Deus por causa de problemas relacionais, por não tolerar uns aos outros, por causa de intriga, contenda, maledicência, fofoca, desavenças, facções, brigas. As pessoas deixam a casa de Deus ultimamente por causa dos usos e costumes. Os usos e costumes têm sido um grande motivo para levarem as pessoas a saírem, deixarem a casa de Deus. Muitos também saem da igreja, saem da casa de Deus, porque não querem restaurar a sua vida depois de um erro cometido. A casa de Deus, ela deve ser um pronto socorro do Senhor, que restaura o aflito, que cura o doente. Mas a pessoa precisa querer ser restaurada. A pessoa precisa querer ser consertada. Então a pessoa comete lá um delito, um pecado, um erro, e por não aceitar ser restaurado, ela prefere então deixar a casa de Deus. Os motivos são vários. Poderíamos ficar aqui a noite toda falando de vários motivos. Por que as pessoas deixam a casa de Deus? Mas eu acredito que um dos maiores motivos das pessoas deixarem a casa de Deus é porque elas perderam o prazer de estarem na casa de Deus. A verdade é essa. Muitos têm deixado a casa de Deus porque o ambiente de igreja não dá mais prazer. Essas pessoas não se encantam mais com a casa de Deus. Não sentem mais satisfação em estarem na casa de Deus. Isso é um problema sério. Essas pessoas também não sentem alegria, não sentem mais o entusiasmo de estarem na casa de Deus, como é expresso no Salmo 122. Essas pessoas que perderam o prazer, que perderam o encanto, que perderam a alegria de estarem na casa de Deus, elas não se sentem mais parte desse ambiente. Esse ambiente de culto, de igreja, de casa de Deus. Muitos chegam
à casa de Deus e pensam consigo: esse ambiente não me pertence mais, eu não me encanto mais com esse ambiente, eu não me empolgo mais com esse ambiente. No fundo da alma, das suas entranhas, está dizendo assim: eu não quero mais esse ambiente. E tudo isso tem um porquê. Primeiro, porque Satanás tenta convencer o homem de que sua vida cristã é uma vida vazia, vazia de prazer. Satanás tenta convencer o homem de que o prazer está na satisfação dos nossos desejos, dos nossos instintos. Satanás tenta mostrar, o diabo tenta mostrar que o prazer do homem está em pecar contra Deus. O argumento do mundo. O mundo argumenta da seguinte forma: as pessoas cristãs, as pessoas que têm um relacionamento com Deus, que oram e jejuam, essas pessoas são pessoas tristes. Essas pessoas são pessoas que não têm alegria, são pessoas que sofrem, são pessoas que não têm prazer, que não têm contentamento. Esse é o argumento do mundo. No inconsciente das pessoas que estão fora deste ambiente de igreja, no inconsciente coletivo dessas pessoas, as pessoas que estão dentro da igreja são pessoas infelizes, são pessoas tristes, amargas, vazias de alegria, pessoas que não têm prazer, satisfação, contentamento. Não são pessoas ditosas, não são pessoas realizadas. O mundo, no seu inconsciente, pensa assim da igreja, das pessoas que frequentam a igreja. Os psicólogos vão dizer o seguinte: que a religião castra as pessoas. A religião tira a alegria das pessoas. A religião tira a vida das pessoas. A religião tira o prazer das pessoas, tira a satisfação das pessoas, tira o contentamento das pessoas. E aí, as pessoas envoltas nestes argumentos e também com a sua espiritualidade, a sua espiritualidade superficial e fraca, ela é encorajada então diante desses argumentos de Satanás, que tenta convencê-la, do mundo que pensa desse jeito, da ciência que tenta mostrar que o cristão ele é uma pessoa vazia, infeliz, sem contentamento, que não tem regozijo na vida. Então, envolta nesses argumentos, a pessoa é encorajada então a sair da casa de Deus. E sai então em busca dessa alegria, desse prazer, desse contentamento em outros lugares, em outras coisas e até mesmo em outras pessoas. A gente olha para o Salmo 84. E quando a gente olha para o Salmo 84, a gente vê que a história não é bem assim. Existe de fato pessoas descontentes, existe de fato pessoas desencantadas com a igreja, existem pessoas de fato que querem sair do ambiente de igreja, que o ambiente de igreja não lhes pertence mais. Tem pessoas que perderam o prazer de estarem na casa de Deus, tem pessoas que perderam o contentamento, o regozijo de cultuarem a Deus, e então querem deixar a casa de Deus. Mas quando nós olhamos para o Salmo 84, nós vemos que a história é diferente. Nós vemos que no Salmo 84 que é possível ser diferente.
O Salmo 84 é um salmo composto pelos filhos de Corá, ou Coré. Corá foi um camarada que liderou uma rebelião contra Moisés. Ele achava a liderança de Moisés absoluta, então ele questionava a liderança de Moisés. Então Coré ou Corá, junto com Datã e Abirão, criaram um motim, uma conspiração, uma armadilha para tentar confrontar a liderança de Moisés. O texto diz lá em Números 16 que 250 homens que se juntaram na rebelião de Datã, Corá e Abirão, é isso? Esses 250 homens foram exterminados pelo Senhor. A Bíblia diz que a terra se abriu. E esses homens foram engolidos vivos pela terra, porque se rebelaram contra a liderança de Moisés. E quem escreve, que compõe os salmos, é os filhos de Corá. E aqui tem uma lição importante. O fato desse homem ter se rebelado, o fato desse homem ter transgredido, o fato desse homem ser um rebelde, não fez com que os seus filhos seguissem os caminhos do pai, mas pelo contrário, os filhos continuaram servindo ao Senhor. Se o pai não presta, os filhos podem prestar. O fato do pai ser um transgressor, um pecador, um rebelde, Deus não castigaria os filhos por causa da transgressão dos pais. Pelo contrário, Deus muda o fato do pai ser um pecador, um transgressor, e os filhos serem uma bênção. E é esse salmo que é composto pelos filhos de Corá. E nós vamos aprender aqui nesse salmo pelo menos 3 lições. A primeira lição está dos versos 1 a 4. A segunda lição está nos versos 5 a 8. E a terceira lição está nos versos 9 a 12. A primeira lição deste salmo para as nossas vidas é: o meu prazer está no Senhor. Vamos dizer juntos isso? 1, 2, 3, vai. O meu prazer está no Senhor. Como é que eu sei que o prazer do salmista estava no Senhor? Olha a forma, olha a declaração de amor que ele começa o salmo. Ele dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Não é tipo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Não. Ele está exclamando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Essa palavra, ele começa o salmo fazendo uma declaração de amor. E ele faz essa declaração de amor a quem? À casa de Deus. Ele diz: quão amáveis. A palavra amáveis aqui é formosa, ou formoso, belo, harmonioso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Para o salmista, o verdadeiro amor opera na unidade do povo de Deus. O verdadeiro amor opera quando o povo se reúne para adorar ao Senhor Deus nosso Pai.
No Salmo 122, verso 1, diz a Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Ele entende que quando o povo se reúne na casa de Deus, é algo amável, belo, formoso, harmonioso, prazeroso. Quão amáveis são os teus tabernáculos. E a palavra tabernáculo aqui faz referência ao local de adoração, dividido em 3 partes no deserto: átrio, lugar santo e santo dos santos. Então quando ele fala quão amáveis são os teus tabernáculos, ele está dizendo assim: é admirável o tabernáculo, é admirável a casa de Deus, é admirável o átrio, é admirável o lugar santo, é admirável o santo dos santos. Para o salmista, quando ele fala do tabernáculo, ele fala da totalidade do templo, cada parte do templo, cada detalhe do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quem dera quem dera se os crentes atuais resgatassem o prazer de chegarem na casa de Deus e contemplar quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aleluia. Quem dera. Porque para o salmista, toda a casa de Deus dava prazer nele. Para o salmista, ele tinha a sua satisfação na casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Para o salmista, ele amava a casa de Deus em sua totalidade. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quando ele fala Senhor dos exércitos, ele dá ênfase, faz referência ao poder absoluto do Senhor, que é Senhor Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos terrenos e Senhor dos exércitos celestiais. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Você ama a casa de Deus? Você tem prazer em estar na casa de Deus? Você admira a casa de Deus? Você é uma pessoa que se entusiasma com a casa de Deus? O salmista, ele começa dizendo assim: o meu prazer está no Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E por que é que ele faz essa declaração? Porque ele sabe que a casa de Deus pertence a Deus. Um dia, Jesus sobe a Jerusalém, e quando ele chega no templo, ele encontra no templo cambistas, gente fazendo negócios, gente negociando no templo. E Jesus então, numa atitude violenta, ele pega um azorrague, um chicote, e derruba as mesas dos cambistas, espalham os animais, e expulsam aqueles homens negociantes do templo, e dizia: saiam da casa de meu pai, não façam da casa de meu pai um lugar de negócio, porque aqui é chamada casa de oração. E a expressão do texto é o seguinte: o zelo pela casa de Deus o consumia.
Eu dava glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O zelo pela casa de Deus consumia Cristo. Se Cristo era zeloso pela casa de Deus, nós também podemos dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Mas o que a gente enxerga é um punhado de gente desencantada com a igreja, desencantada com a casa de Deus, sem alegria, apática, fraca, vazias, porque perderam o contentamento. Elas estão deixando se convencer pelos argumentos do mundo, estão deixando se convencer por Satanás, estão deixando se convencer pelas filosofias e ciências desse mundo, de que, de fato, a sua vida cristã, a sua espiritualidade com Deus, ela é vaga, ela é vazia, ela é fraca, e esse ambiente não me pertence mais, eu preciso de algo que me preencha. Mas para o salmista não, o meu prazer está no Senhor. Como é que eu sei que o prazer do salmista está no Senhor? Verso 2. No verso 2 ele diz assim: a minha alma está anelante, a minha alma está desejosa, a minha alma anela, anela porque anela e desfalece pelos teus átrios, Senhor. No templo antigo havia vários átrios, porque depois que acabou o tempo de tabernáculo, o templo foi levantado. Aí o templo havia vários átrios, e ele dizia: a minha alma está anelante, desejosa, palpitosa pelos átrios do Senhor. Ele mostra aqui que o seu prazer não está em outra coisa a não ser no Senhor. Para o salmista, ele desejava estar no templo, ele desejava estar onde o povo se reunia para adorar a Deus. Ele não podia, por quê? Porque ele estava em cativeiro, estava exilado. Mas agora nasce uma esperança no seu coração de ir, bateu uma saudade do templo, da casa de Deus. Ele está dizendo: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele diz ainda: a minha carne e o meu coração clamam pelo Deus vivo. Para o salmista, olha que observação interessante. Para o salmista, ele amava a casa de Deus. Além de amar a casa de Deus, ele amava as pessoas que se reuniam na casa de Deus para juntos adorarem a Deus. E mais ainda, para o salmista, ele entendia que na casa de Deus, onde o povo se reunia para adorar a Deus, Deus se manifestava com sua presença, com sua glória, com seu poder. Então ele dizia: a minha alma está anelante, a minha carne e o meu coração clamam pelo Deus vivo. As pessoas atualmente elas vêm para a igreja sem nenhum prazer, sem nenhum apetite. Às vezes eu chego para algumas pessoas e digo assim: o que é que você vai fazer lá? O que é que você vai fazer naquele ambiente de culto? Qual é a motivação do seu coração em estar lá? O que é que você vai fazer lá? Uns respondem para mim: eu vou lá porque eu tenho coisa para fazer lá. Outros dizem assim: eu vou lá porque eu sou crente e tenho que ir lá.
Outros, por que você vai lá? Eu vou lá porque é legal. Tenho amigos lá. A gente bate uma conversa, troca uma ideia. Tudo motivação errada. Mas tem outros, você pergunta, o que você vai falar? O que você vai fazer lá? Eu vou adorar a Deus. Eu vou buscar Deus. Eu vou falar com Deus. Eu vou rever os meus irmãos em Cristo. Eu tenho alegria em estar com os meus irmãos. Eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Eu sou empolgado com a igreja. Eu sou empolgado com a casa de Deus. Eu sou empolgado com a obra de Deus. Eu quero estar, a minha alma nela. A minha alma deseja, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Eu amo a casa de Deus. Eu amo o povo que se reúne lá. E mais do que isso, eu amo a presença de Deus que se manifesta lá no nosso meio. E quando Ele se manifesta, Ele salva. Quando Ele se manifesta, Ele cura. Quando Ele se manifesta, Ele restaura. Quando Ele se manifesta, Ele liberta. Quando Ele se manifesta, Ele opera maravilhas. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Só pergunta para o irmão ao lado. Diga para ele assim: você sente alegria em estar na casa de Deus? Pergunta e vira a cara rapidinho. Aleluia. O salmista, no Salmo de número 16, no verso 11, olha o que o salmista, no Salmo 16, verso 11 fala: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença. Aonde, igreja? Aonde? Na tua presença. O que tem na presença de Deus? O que tem? O que tem na presença de Deus? Na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente na tua presença. Para o salmista, para aqueles que querem desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira plenitude, do verdadeiro contentamento, da verdadeira satisfação, tudo isso está na presença de Deus, que se manifesta na casa de Deus. Quando o povo se reúne para adorar a Deus, é na presença dele que há alegria, há delícias perpetuamente. Glória! O salmista está desejoso. Desejoso de quê? De ganhar dinheiro. Desejoso de quê? De marcar encontros. Desejoso de quê? Desejoso de se reunir para jogar dominó. Não! Ele está desejoso da casa de Deus, do povo de Deus e da presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Como é que eu sei que o salmista tem prazer, que o prazer dele está no Senhor? Porque ele fala assim no verso 3: até o pardal encontrou casa. E vamos parar aqui um pouquinho. Por que o salmista não fala assim: até o Papa Capim, ou até o Canarinho, até o Pica-Pau, ou até a Araponga, até o Bem-te-vi, até a Pombinha? Não, ele disse até o pardal. Por que o pardal? Na ornitologia, ó, que chique. Diga ornitologia. Vocês estão bons demais. Ornitologia é a ciência que estuda os pássaros. Olha que bonito. Gigi também é cultura. Na ornitologia, o pardal é uma ave
que está no mundo todo. Não é uma ave típica da nossa nação. Só no Brasil tem pardal. Não, tem pardal na Nova Zelândia, tem pardal na Austrália. Austrália é Nova Zelândia, né? Tem pardal na Europa, tem pardal na África, tem pardal na Venezuela, tem pardal em tudo quanto é lugar. Os pardais estão em todos os lugares do mundo. Segundo a ornitologia, o pardal é uma ave carente, precisa de tudo, necessita de tudo. A ornitologia também diz que o pardal é uma ave intrusa, intrometida. Vamos pensar que não, está lá. O pardal é uma das aves que vem comer na mão dos homens. Você põe lá uma comidinha lá, o pardal vem e come na sua mão. E uma das características do pardal, biblicamente falando, é que o pardal significa, ou melhor, o pardal expressa uma insignificância. Quando Jesus cita pardal em uma das suas falas, por exemplo, em Lucas 12, ele diz que até o pardal, ou melhor, até os pardais não são esquecidos diante de Deus. Quando Jesus fala isso, ele está comparando algo significante com algo insignificante. O algo insignificante aqui é o pardal. O pardal é uma ave muito barata. Qualquer um podia comprar um pardal, porque era uma avezinha qualquer, insignificante. Aí o salmista diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal, que é insignificante, até o pardal que não vale muito, que é barato, encontrou casa. Até o pardal encontrou casa, encontrou segurança, habitação, refúgio, identidade, alimento, encontrou casa. Charles Spurgeon, um pregador, ele dizia, quando ele pregava o sermão em Salmo 84:3, ele dizia que nós somos os pardais e Cristo é a casa. Nós somos os pardais que encontrou casa em Cristo Jesus. Se encontramos casa em Cristo Jesus, encontramos refúgio, habitação, identidade, alimento, bênção. Oh, glória! Só quem é pardal aí levanta a mão e glorifica a Deus. Até o pardal, que é insignificante. Aí ele continua no próprio verso 3. E a andorinha, ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares. Vamos de novo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares. Segundo a ornitologia, a andorinha é uma ave migratória. Essa andorinha é uma ave que não para em lugar nenhum. Ela viaja lá para longe,
daqui a pouco ela volta, e faz tudo isso em bando. A andorinha não age sozinha, por isso aquele ditado popular: uma andorinha só não faz verão. A andorinha, quando coloca os ovos, a andorinha mãe e a andorinha pai se revezam para chocar os ovos. Quando os bebezinhos andorinhas nascem, os pais andorinhas se revezam na busca de alimento para os seus filhotes. A andorinha é uma das aves que se preocupa com os seus filhotes. O salmista diz: até o pardal encontrou casa, e a andorinha, que é migratória, que tem como característica de cuidar, de se revezar no cuidado dos seus filhos, fez ninho junto dos teus altares. Junto dos seus altares. A expressão do salmista, ele quer dizer o seguinte: que a igreja, casa de Deus, onde o povo se reúne para adorar a Deus, onde o povo se reúne para buscar a face do Senhor, onde Deus se manifesta. A casa de Deus não é só para os pais, mas é também para os filhos. Incentive os seus filhos a vir à casa de Deus. Incentive os seus filhos a se ambientar com a casa de Deus. Incentive os seus filhos a amar a casa de Deus. Incentive os seus filhos a se deliciarem na casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Diga aleluia. Aí ele para? Não, ele diz mais assim: Rei meu e Deus meu. Ele está dizendo o seguinte: tu és o Deus da criação. Tu criaste todas as coisas. Mas para mim, tu és o meu Deus e meu Rei. Ah, quem dera se as pessoas tivessem essa aliança com Deus ao ponto de dizerem: tu és o meu Deus e meu Rei. Como seria bonito se as pessoas se entregassem a Deus, dizendo a Ele: tu és o meu Deus e meu Rei. Ele tinha uma aliança com Deus, vivia em aliança com Deus, e ele dizia: é na igreja, é na casa de Deus que eu me realizo. E no verso 4, olha o verso 4. O verso 4 é por isso que depois tem o Selá, porque é para você meditar nisso, é para você pensar nisso, é para você dar uma pausa e pensar no que você acabou de dizer. Bem-aventurados, bem-aventurados, ditosos, regozijantes, bem-aventurados. Essas pessoas têm contentamento. Quem tem contentamento? Os que habitam na tua casa. Louvar-te-ão perpetuamente, continuamente. Deixa eu ver se tem louvor e adoração a Deus aqui nessa noite. Irmãos, tem gente que reclama da igreja hoje. Tem gente que reclama da igreja, tem gente que difama a igreja. Fala mal da igreja. E eles não sabem, ou não entendem, ou não querem saber que a casa de Deus, que a igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo, primeiro livro, primeira carta, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3.
verso 14, verso 15, olha o que o apóstolo São Paulo escreve a Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quem pode dizer comigo assim: a casa de Deus? Vamos lá, todo mundo, declare, mesmo que isso cause náusea em você, mesmo que isso faça você passar mal. Levante a mão comigo e diga: a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Essa é a casa de Deus. E bem-aventurados que habitam na tua casa. Bem-aventurados que habitam na tua casa, porque os que habitam na tua casa louvar-te-ão perpetuamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu só pregar mais um aqui que não vai dar tempo. A segunda lição do Salmos 84. A primeira é: o meu prazer está no Senhor. A segunda lição é: a minha força está no Senhor. Vamos repetir isso? 1, 2, 3, vai. A minha está no Senhor. Para a gente entender isso, o salmista está caminhando, peregrinando, rumo à casa de Deus. Onde estava a casa de Deus? Em Jerusalém. Sião. Sião representa a cidade celestial, a nação santa, o lugar onde os salvos hão de estar eternamente. Então o salmista está peregrinando para o templo, para Jerusalém, e à medida que o salmista está caminhando, indo para o templo, indo para Jerusalém, ele sabe que ele tem força para caminhar, ele sabe que dá para caminhar, que consegue caminhar, mas acima de tudo, ele precisa da força que vem de Deus. Da força que vem de Deus. O verso de número 5, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. A minha força está no Senhor. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Aleluia. Quantos aqui faz do Senhor a sua força? O salmista entende que na peregrinação dele rumo ao templo, as suas forças podem acabar, mas ele não depende das suas forças tão somente, ele depende da força do Senhor. Ele precisa da força que vem dele. O Senhor é a força da minha vida, é dele que vem a minha força. E quando o salmista fala o Senhor é a força da minha vida, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é a fonte da minha força. Oh glória! E à medida que ele vai caminhando, que ele vai peregrinando rumo ao templo, rumo a Jerusalém, rumo a Sião, ele sabe que ele vai passar pelos vales. Olha o verso 6: o qual, passando pelo vale de Baca. O que é Baca? A palavra Baca em hebraico quer dizer árido.
passando pelos vales áridos, desertos, secos. Esses vales simbolizam os momentos difíceis, os momentos de desespero na nossa vida. E ele sabe que à medida que ele vai peregrinando rumo à cidade, rumo ao templo, rumo à cidade santa, ele sabe que ele vai passar pelos vales áridos da vida. Ele sabe que ele vai passar pelos desertos, ele vai passar por momentos difíceis, por momentos de desespero. Mas ele sabe que a força dele não vem dele, vem do Senhor, que é a fonte de toda a sua força. E se você que está aqui perseverando, caminhando rumo à cidade celestial chamada céu, você passa pelos vales da provação, pelos vales do desespero, pelos vales das aflições, pelos vales do sofrimento, saiba de uma coisa: a sua força não é somente sua, mas a sua força vem do Senhor. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te fortalece para continuar você caminhando, para que você chegue. Oh, glória, meu Deus. Ele fala ainda no verso 6: o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Ou seja, eu vou caminhando, eu vou peregrinando, a minha força vem do Senhor. E à medida que eu vou caminhando, à medida que eu vou peregrinando, à medida que eu vou avançando rumo a Sião, a cidade santa, ao templo de Deus, eu vou passar pelos vales, eu vou passar pelos momentos difíceis, eu vou passar pelos momentos de desespero, de aflição, de provação. Mas esses vales se tornarão vales de bênção, se tornarão fontes. Eu dava glória a Deus com isso. Serão transformados em vales de fonte. Eu não ficarei desamparado lá. Sabe por quê? Porque quando eu estiver passando pelos momentos difíceis da minha vida, eu terei a certeza de que Ele estará comigo. Por isso, é dele que vem a minha força. É dele que vem a minha força. Eu estou caminhando na força dele. Eu vou passar pelos vales de Baca, mas o Senhor vai passar comigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aí diz mais: a chuva também enche os tanques. Já tomou banho de chuva? Ou já pegou uma chuva forte? Você se molha todo. Tem um momento que até você tenta se esquivar da chuva. Aí tem hora que você fala assim: não dá mais. Aí você se rende. Você fica até duro. Você vai andando, está tudo molhado. Sabe o que é isso? A chuva te envolve. A chuva vem do alto, não tem como escapar da chuva. Assim é quando você estiver passando pelo vale de Baca, pelos vales áridos, desertos da sua vida. Você vai aprender com esses vales serão bênçãos para a sua vida. E Deus vai fazer chover nesses vales. A chuva vai te alcançar nos vales, a bênção dele vai te alcançar nos vales. Você não vai ficar desamparado no vale, você não vai morrer de sede no vale, você não vai ficar aflito no vale, porque o Senhor vai fazer chover no seu vale. Aleluia. E no verso 7, vão indo de força em força. Vão indo de força em força. Isso significa que você vai chegar lá. Vai ser difícil? Vai. É desesperador? É. Vai ser complicado? Vai. Mas um dia o Senhor vai vir e vai buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. E de força em força você vai indo, você vai indo. Mas um dia você vai se apresentar diante do Rei, diante do Santo dos Santos, diante do Senhor dos Senhores, daquele que vive e reina para todo sempre, dizendo: eu venci. A minha força vem do Senhor. Diga para o seu irmão: você vai chegar lá. Quem tem certeza que vai chegar lá? Não é difícil que seja, irmão. Se apegue na força do Senhor, você vai chegar lá.
Agora, como é que eu adquiro essa força? Como é que eu adquiro essa força que vem do Senhor? Essa força, Ele é a fonte da minha força. Como é que eu adquiro? Olha o verso 8. Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Sabe como você adquire força no Senhor? Orando. Como é que eu adquiro força no Senhor? Orando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fonte de força da minha vida. E como você adquire força? Orando. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. E por último, o meu prazer está no Senhor, a minha força está no Senhor. E por último, a terceira lição, a minha confiança está no Senhor. Vamos repetir? 1, 2, 3, vai. A minha confiança está no Senhor. Mais uma vez, vai. A minha confiança está no Senhor. Tem duas coisas aqui nos versos 9 a 12. Tem duas coisinhas aqui para a gente encerrar. Preste atenção, por favor. A primeira é que o salmista expressa aqui que o Senhor é a sua proteção. Olha os versos de número 9, quando ele fala: olha, ó Deus, escudo nosso. Lá no verso de número 11 diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Então a expressão aqui, como é que eu sei que o prazer do salmista, ou melhor, a confiança do salmista está no Senhor? Porque ele pega Deus e fala duas figuras de linguagem a Deus. Ele fala assim: Deus, tu és o sol e escudo. Sol por quê? Porque o sol dá vida, o sol ilumina meu caminho, o sol acompanha os meus passos, o sol mostra que tu estás comigo, tu és o sol. Mas ele também fala assim: tu és escudo. Porque enquanto eu estiver peregrinando rumo a Sião, cidade santa, ao templo, à presença de Deus, Deus vai iluminar meu caminho. Deus vai guiar os meus passos. Deus será no meu caminho. Cada passo que eu der, Deus estará comigo. Ele vai avançar comigo. Ele vai ser comigo. Ele vai chorar comigo, vai andar comigo, vai viver comigo. Mas ao mesmo tempo que Ele estará comigo, Ele me protegerá. Lá no Salmo 91 tem aquele jargão evangélico que você já conhece: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Também diz lá no Salmo 91: praga alguma chegará na tua tenda. O Senhor é sol e escudo. Por isso a minha confiança está nele. Minha confiança é somente dele. A minha confiança está nele. Assim como o meu prazer é dele, a minha força está nele, a minha confiança está nele, porque ele é sol e escudo. Agora tem outra coisa aqui sensacional no verso 10. Olha o verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Será que esse homem tem prazer em estar na casa de Deus?
A gente faz pouco caso do culto. A gente chega aqui nesse ambiente de culto e não vê a hora de terminar porque está de saco cheio. Sabe por quê? Porque o meu coração está mais lá fora do que nesse ambiente aqui. Eu não me apego mais nesse ambiente aqui. Por isso eu sou enfadonho, sou apático, sou letárgico. Eu não quero mais saber disso. Mas o salmista, um homem que tem prazer, tem alegria, ama estar na casa de Deus, ele fala assim: porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. O Salmo 27, verso 4, diz a Bíblia: uma única coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E hoje em dia a gente fica de saco cheio de igreja. A gente tem mais prazer num cinema, numa sala de cinema, do que na casa de Deus. A gente é muito mais eufórico num jogo da seleção brasileira do que na casa de Deus. A gente é mais empolgado numa torcida do que na casa de Deus celebrando ao Senhor. O salmista é diferente, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outras partes. Aí ele faz uma... Não, irmão, por favor, se você não entendeu nada da mensagem, entenda isso, pelo amor de Cristo. Ele fala assim: preferiria. Repitam: preferiria. Mais uma vez. O que ele prefere? Olha o texto. O que ele prefere? Irmão, pelo amor de Deus, o que ele está preferindo aqui? Preferiria estar na casa de Deus. O que é preferir? Preferir é escolher. Preferir é decidir. Preferir é escolher uma coisa ao invés de outra coisa. O que ele fala? Preferiria. Preferiria estar na casa de Deus. Preferiria estar na casa de Deus. Cadê aqui? Preferiria estar na casa de Deus. Melhor estar na porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Irmãos, ele escolhe estar na casa de Deus. Sabe por que ele escolhe estar na casa de Deus? Porque ele tem disposição. A impressão que eu tenho é só uma impressão, tá? Não estou dizendo que é. Para mim, uma impressão que eu tenho é que as pessoas vêm para a igreja, eu não sei fazer o quê? Bater cartão, acho que tem alguma obrigação na igreja, ou tem que ir para a igreja. Mas o salmista não, ele está disposto a ir para a igreja. Preferiria estar na casa do Senhor, na porta das tendas do Senhor, do Deus vivo, do que nas tendas da impiedade. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Hoje é que dia mesmo? Dia 8, 7? 8. Nesse dia 8. Eu não gosto de usar assim, eu vou profetizar, eu não gosto disso. Mas hoje de pirraça eu vou usar. De pirraça. Em nome de Jesus, pela tua disposição em estar aqui nesta noite, que a bênção de Deus, que a chuva de Deus, que a promessa de Deus venha sobre a sua vida ainda este ano. Pela tua disposição, pela tua decisão em falar: eu vou para a casa de Deus hoje. E ele prefere a casa de Deus por quê, irmãos? Porque ele ama a casa de Deus.
Ele prefere a casa de Deus porque ele vê com os bons olhos os irmãos reunidos. Ele prefere a casa de Deus porque ele entende que na casa de Deus, junto com seus irmãos, adorando a Deus, Deus se manifesta. Aí tem outra frase do Charles Spurgeon, que diz assim: o pior de Deus é melhor do que o melhor do diabo. Você vai fazer na casa de Deus hoje? Eu não tenho nada para fazer. Vou lá para a igreja. Fazer o quê? Vou lá. O salmista não fala assim. O salmista fala assim: eu preferiria estar à porta da casa de Deus do que em outros dias nas tendas da impiedade. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Aí ele termina dizendo: Senhor dos exércitos, bem-aventurado, feliz é o homem que põe em ti a sua confiança. O meu prazer está no Senhor, a minha força está no Senhor, e a minha confiança está no Senhor.